Boa noite, que Deus nos abençoe. São 8h15 para registro. A proposta da noite de hoje, que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, é esse tema que está aqui no quadro, na tela, o sermão profético. Algumas reflexões em torno dessas passagens importantes que se encontram nos evangelhos de Mateus, Marcos e de Lucas. Estão no evangelho de Mateus um pouco mais extensas, mais prolixas essas matérias, como de costume. Estão no capítulo 24 e 25. E no evangelho de Marcos no capítulo 13 e no de Lucas no capítulo 21. Porém, em Marcos e Lucas, bem mais curtos. São textos, são falas, melhor dizendo, que foram registradas, que constam aqui nos evangelhos. Falas estas fortemente simbólicas, como facilmente se pode perceber, mas que, se Jesus disse ou se não disse, é difícil saber. Na verdade, todos nós provavelmente sabemos que essas coisas, essas tradições orais, circularam durante muito tempo, durante muitos anos, décadas, né, antes de serem registradas. Muitas vezes as pessoas, quando leem um evangelho como o de Mateus, por exemplo, lembrando que ele foi um seguidor de Jesus, algumas pessoas imaginam lá o Mateus com um caderninho e uma caneta, tomando nota na hora que Jesus falava. As anotações de Mateus, como alguém vai dizer mais tarde, né? Não existiu, na verdade, nada disso. Os historiadores estão aí para demonstrar que isso tudo ficou rodando, circulando pela tradição oral, boca a boca, durante muito tempo, até que alguém resolvesse escrever alguma coisa. Aqui, no evangelho atribuído a Mateus, então, na parte a que me refiro, nós temos o capítulo 24 e o capítulo 25. São falas de Jesus que se referem a coisas por vindouras, a acontecimentos futuros, evidentemente, sermão profético, né? Algumas dessas falas aqui são bem significativas, dão fortemente a ideia de que se tratava de coisas realmente que, se ditas por ele, tinham a intenção de impressionar pessoas ignorantes, pessoas que não seriam facilmente impressionadas por uma coisa meramente moral. Então, ele dá informações impactantes. Estrelas cairão do céu, o sol não dará mais a sua luz, coisas desse tipo. Que, como diz o Kardec no livro A Gênese, uma fala como esta, por exemplo, estrelas cairão do céu, para se referir a um evento futuro, e esse evento é mencionado nos evangelhos como a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, todos nós sabemos que é uma expressão através da qual Jesus costumava chamar-se a si mesmo. E quando ele fala sobre vinda do Filho do Homem, num tempo futuro, as pessoas entenderam que ele estava falando de uma segunda vinda dele. Só que entenderam que isso se daria com ele vindo em corpo de carne e osso, novamente, retornando aqui na terra. E essa vinda seria uma coisa assim, impactante, retumbante. Várias vezes são repetidas coisas assim: e vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com os anjos, etc.
e aí fará a separação das ovelhas, etc, etc. E a forma como as coisas foram ditas, se é que foram, fez com que muita gente acreditasse, muitos dos seguidores próximos dele, que esse evento se daria logo em seguida, que era algo que aconteceria ainda em vida, se não de todos, pelo menos de uma boa parte deles. O próprio Paulo entendeu assim, e as pregações dele giram muito em torno disso, né? Eu até destaquei aqui uma fala dele, só para a gente ter uma ideia de como é que ele entendeu também isso daqui, ó. Na primeira epístola aos Coríntios, ele diz aqui o seguinte, ó, só para a gente ter uma ideia, apenas isso. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormiremos quer dizer morreremos. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ele vai dizer aqui o seguinte: e num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, veja como isso foi incorporado mesmo pelas pessoas, e ele fala isso, e aí hoje muita gente ainda acredita nisso aqui. Ele achou que seria assim, porque Jesus, nas falas do Evangelho, também tem isso. Vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e ao som da trombeta, e aquela coisa toda, impactante. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo acreditava que aqueles que haviam morrido crendo em Jesus seriam ressuscitados e transformados, ressuscitados em corpos incorruptíveis. O tal do corpo espiritual ao qual ele se referiu. E que aqueles que ainda estavam vivos, crentes em Jesus, naturalmente, entre os quais ele se incluía, seriam transformados. Quer dizer, não é com este corpo aqui, acreditava ele, quando Jesus vier para pegar o pessoal que ele vai levar para o reino dele, não vai ser com esse corpo aqui. Nós teremos que nos transformar de uma outra maneira, porque carne e sangue, como ele havia dito, não herdarão o reino dos céus. Então, isso aqui é só para destacar essa maneira como a maior parte das pessoas, principalmente os seguidores mais próximos, foi entendendo essa fala, a vinda do Filho do Homem, algo que se daria de forma iminente, logo em seguida, em vida ainda de muitos deles. E, na verdade, o próprio Jesus, aqui no sermão profético, deixa bastante claro, aqui no capítulo 24, ele mesmo diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Uma interpretação um pouco mais caprichada disso aqui, feita por Allan Kardec, por exemplo, no livro A Gênese, vai nos dizer que aqui facilmente nós podemos enxergar a ideia da reencarnação, que entre muitos outros princípios, Jesus não podia abordar no seu tempo. Então, quando ele fala, de vez em quando ele solta alguma coisa desse tipo. Quando ele fala que alguns daqueles ali estariam vivos quando tudo isso acontecesse, ou seja, a implantação do reino de Jesus, a implantação do reino do bem, efetivamente um acontecimento futuro, que as pessoas entenderam que seria algo que se daria logo em seguida, por força das coisas, com ele vindo, recolhendo as pessoas e levando. Nós, espíritas, entendemos que se trata, sim, de uma transformação,
em que ocorrerá, sem dúvida alguma, uma separação de bons e maus, como aparece de forma figurada também aqui no capítulo 25, porém de um modo mais gradativo, mais lento, de um modo mais natural, sem nada de impactante, sem nada de estrela cair, planeta transformando, verticalização do eixo da Terra. Em torno disso aqui, muitas pessoas, do século XX para cá principalmente, muitas pessoas fizeram muitas previsões. Então o Espírito Ramatiz, por exemplo, andou falando muita coisa sobre verticalização do eixo da Terra, e isso provocaria uma catástrofe sem igual, varreria praticamente a maior parte da população terrestre. Outras pessoas embarcaram nesse tipo de coisa. Aí surgiu a tese, a fantasia de que em 2012 acabaria aquela coisa catastrófica, fizeram até filme em torno disso, mas sempre ao estilo hollywoodiano, de catástrofe, de destruição, não é? E a visão que nós temos de Kardec a respeito é essa daqui. Eu vou colocar alguns breves textos aqui, para a gente ter uma ideia. No capítulo 17 do livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, no capítulo 17, predições do Evangelho. Quando se realizarão essas coisas? Aqui ele trata do quando. Ninguém o sabe, disse Jesus. Isso está no texto lá. Nem mesmo o Filho, só o Pai. Nem os anjos do céu, etc, etc. Nem mesmo o Filho, só o Pai. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por indícios precursores. Esses indícios, diz o Kardec, não estarão nem no sol, nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Assim, aqui já é o capítulo 18, chamado Os Tempos São Chegados. Assim, é da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram a consequência do período de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. A Terra, no dizer dos Espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova a sucederá da mesma maneira, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se passará exteriormente como de hábito, com uma única diferença, mas uma diferença capital, a de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra não voltará a encarnar nela. Vejam, uma análise racional, tranquila, a mudança ocorre, a todo tempo a humanidade está progredindo, é da lei, é a lei natural, é a lei divina. Os mundos evoluem, a humanidade evolui, é natural que isso aconteça, mas sem catástrofe, sem essas coisas retumbantes que o pessoal andou apregoando aí. Assim, aqueles que esperam ver a transformação ocorrer através de efeitos sobrenaturais e maravilhosos, ficarão decepcionados. A maneira pela qual se opera a transformação é muito simples, e como se vê, ela é toda moral, e não se afasta em nada das leis da natureza. Agora, só por curiosidade, eu vou colocar aqui. As pessoas se arriscaram muito, mas é óbvio que a gente tem que admitir que são opiniões pessoais, todo mundo tem direito a uma opinião. O Emmanuel deu a dele no livro A Caminho da Luz, no capítulo 25,
o Evangelho e o futuro, acerca dessa questão. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Muito bem, até aí estava bom. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Aí já furou, porque ele escreveu isso em 1939, século 20. O século que passa, qual que era? O século 20. Fará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. E essa aqui é um pouquinho mais tenebrosa. Vive-se agora na terra um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite. E ao século 20 compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Aconteceu alguma coisa? Eu não vi nada. Não vi nada de espantoso acontecendo. Mas enfim, todo mundo tem direitos. Aquilo que a gente recebe pelo canal mediúnico, seja o médium quem for, no caso aqui era Chico Xavier, seja o espírito quem for, a gente tem que analisar dessa forma, analisar com o rigor que o Kardec nos recomendou. Todo espírito, todo homem, toda pessoa tem direito à sua opinião. Ele deu a dele. Infelizmente furou, falhou, não aconteceu. Mas houve outros que também deram, Ramatiz, vários outros falaram. E quando surgiu essa questão de 2012, teve uma turminha dentro do movimento espírita que achou de salvar esse texto aqui. E aí falou, não será em 2012. Escreveram um livro com esse nome. Não será em 2012. Avalizado pela doutora Marlene Nobre e pelo caro amigo Geraldo Lemos Neto, Geraldinho. Geraldinho resolveu vir com uma conversa que ele teria tido com Chico Xavier lá em 1980 e não sei quanto, em que o Chico teria dito para ele que não era mais daquele jeito lá, que agora ia ser 2019. Notem bem aí, hein? Julho, tem pouco tempo agora, julho de 2019. Não se encontra isso em nenhum registro, o Chico nunca falou isso, não há nenhum registro disso. Supõe-se, evidentemente, que alguém desesperado, tentando salvar, porque o Emmanuel tinha dito que ia ser no século XX, não foi, então estão projetando para 2019. O pior é se não acontecer nada em 2019, vai ficar pior ainda, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu disse que em Mateus o texto está mais prolixo, ele oferece mais ilustrações, nos permite algumas reflexões. Jesus, evidentemente, falava de um modo simbólico, evidentemente, criando imagens fortes, se é que ele realmente disse essas coisas, repetindo, com a finalidade realmente de impactar. Mas o objetivo central disso aqui é alertar a humanidade para a necessidade de se preparar, para a necessidade de cultivar virtudes, de melhorar-se, de fazer o bem, enfim, de formar uma bagagem espiritual, tendo em vista exatamente um evento futuro, que nós não sabemos quando vai se dar. Essa é exatamente a questão da qual se trata aqui. Preparar-se, fazer aquilo que todo mundo sabe que tem que ser feito, porque a proposta da encarnação do ser humano, do espírito, é o seu aperfeiçoamento, é a sua melhora. Isso em todos os tempos foi assim. Então isso aqui não é nenhuma novidade. Nós temos realmente, e tudo caminha para isso, nós temos que progredir. Nós seguimos uma escala progressiva, é natural isso. Só que aqui, nesse conjunto de advertências que compõem o chamado sermão profético de Jesus, entra um fator a mais aqui. É o fator tempo. Saber aquilo que precisa ser feito, todo mundo sabe. Todos nós sabemos a finalidade pela qual estamos encarnados. Todos nós temos uma clara noção de que, de fato, nós não sabemos o tempo certo em que esta separação se dará. O fato é que, segundo o Espiritismo, ela ocorre de forma gradual. Ela vai se dando. E já vem acontecendo.
Kardec mesmo faz uma análise muito boa no livro A Gênese, eu dei aqui apenas alguns pedacinhos, mas ele diz, à medida que os espíritos vão desencarnando, provavelmente eles já vão tomando um outro rumo, alguns vão se retemperando no mundo espiritual e retornando novamente com disposições melhores, e assim por diante. Então esse processo de separação, ele vai, de uma certa forma, acontecendo gradualmente, oportunidades vão sendo dadas. A própria parábola do joio e do trigo que nós temos nos evangelhos retrata bem essa forma de conduzir o processo adotada por Deus. Facilmente a gente compreende isso. Rapidinho lembrando, quando Jesus fala sobre isso, ele propõe a situação em que um dono de terras semeia, faz uma semeadura em seu campo e se retira. E à noite vem um inimigo, e onde ele havia semeado boa semente, semeia também o joio, a erva daninha. Quando as plantas começaram a crescer, foram tomando forma, os servidores daquele homem perceberam que ali não tinha só trigo, e foram falar com ele: o senhor não semeou semente boa lá no seu campo? De onde vem o joio? E ele disse: foi um inimigo que fez isso. E eles disseram: o senhor quer que a gente arranque o joio? E ele disse: não, vamos esperar, vamos deixar tudo crescer até a época da colheita, e aí sim, na época da colheita, eu orientarei os colhedores para que eles retirem o joio, amarrem em feixes para serem queimados no fogo e recolham o trigo bom para o meu celeiro. Essa é a história, de forma bem simples, a parábola do joio e do trigo. E nós podemos perceber que ela, de alguma forma, nos fala sobre a tolerância divina, digamos assim, a paciência divina, dando tempo, dando oportunidades, porque muitas vezes a pessoa não é totalmente má. Ela está às vezes desorientada, ela está um pouco insegura, não tem muita firmeza nas suas decisões, às vezes sofre influências negativas e o contato do mal acaba fazendo com que ela não haja de forma correta. Então, são oportunidades que vão sendo dadas. Essas oportunidades vão se repetindo ao longo de muito tempo. Então, essa separação, essa seleção de bons e maus, é uma coisa muito gradual, que conta realmente com a tolerância divina. Só que, pelo que se consegue compreender de tudo isso, chega um momento fatal. Agora não dá mais. Quer dizer, a partir de agora vamos proceder a uma separação, porque é necessário que seja assim. E o Espiritismo diz que esta separação, esse processo se dá não como um juízo final, como proposto pelas religiões cristãs tradicionais, mas através de juízos parciais, juízos gerais, porém que vão acontecendo ao longo do tempo. E dentro dessas separações, as pessoas vão tendo novas oportunidades, vão retornando ao mundo espiritual, muitas vezes voltam com uma disposição nova, encontram uma realidade diferente, passam a agir de forma diferente. Enfim, as oportunidades vão sendo dadas, de forma que, ao analisarmos essas questões, temos que fazê-lo de uma forma bem ponderada, bem racional, usando da lógica na medida do possível. No Evangelho de Mateus, que é o mais ilustrado a respeito do sermão profético, nós temos algumas parábolas que ajudam, que ilustram isso aqui. Em alguns momentos, foi dito assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora
o dia e a hora em que há de vir o Filho do Homem. Essa vinda do Filho do Homem, obviamente, é essa separação, essa hora da seleção, digamos assim, que nós não sabemos efetivamente quando irá se dar. Mas há uma coisa que vai acontecer bem mais depressa, com todos nós aqui, e também nós não sabemos quando é que vai se dar, que é a desencarnação. E essa também é uma hora importante. Esse também é um momento de juízo. Esse é um momento, ainda que seja só da própria consciência, mas esse é um momento de juízo. Esse é um momento em que cada um se verá de frente com a própria realidade, em que cada um poderá apresentar as luzes que possui ou as trevas que possui. Então aqui nós vamos ver algumas questões muito pertinentes a isso. Temos aqui a parábola dos dois servos. Esse nome no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas ela aparece num outro capítulo, não está dentro do sermão profético propriamente dito, mas aparece ali com o nome de parábola do servo vigilante. O conteúdo é basicamente o mesmo. A proposta é a seguinte: um senhor, precisando se ausentar, nomeou um servidor para tomar conta do seu patrimônio e dos demais empregados. E ele diz assim: esse servidor será feliz se quando o seu senhor voltar, o encontrar agindo bem, fazendo aquilo que lhe foi recomendado. Mas se ele pensar lá consigo mesmo: meu patrão tarde virá, meu patrão demora muito para vir, e se puser a espancar os demais servidores, a beber como um bêbado, enfim, a comportar-se de forma inadequada, seu patrão chegará num dia que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, e ele será então surpreendido e severamente castigado. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é uma expressão recorrente que nós encontramos repetidamente nos evangelhos de Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Muito bem, a vinda do Senhor podemos projetar de modo imediato para a hora da nossa desencarnação. Podemos, é importante que nos preparemos com antecedência, porque nós não sabemos. Deixar para a última hora pode não dar tempo. Aqui, no começo do capítulo 25, nós temos a parábola das 10 virgens, do versículo 1 até o 13. Essa eu vou deixar para o fim, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. No meio, logo em seguida, a parábola das virgens, nós temos a parábola famosíssima parábola dos 10 talentos. Essa parábola está presente no Evangelho atribuído a Mateus. Tem uma parábola muito semelhante, quase igual, que está no Evangelho de Lucas, chama-se a parábola das 10 minas. É praticamente a mesma coisa. Essa aqui, todo mundo se recorda. Ela é muito conhecida nossa, até porque Allan Kardec a inseriu em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, onde ele aborda a questão do relacionamento do homem com a riqueza. Talento é dinheiro, é exatamente como aparece aí na figura. Talento é dinheiro. Era uma moeda romana de muito valor, por sinal. E se trata realmente de dinheiro. É claro que Jesus não ia compor uma parábola para dar uma aula de administração financeira. É claro que nós vamos retirar dela o simbolismo possível, não é? Porém, é dinheiro. E nós vamos entender por que é dinheiro. Ele fala mais ou menos da mesma maneira. Um senhor precisou se ausentar
E então ele deixou uma boa parte do seu patrimônio, da sua fortuna, com 3 dos seus servidores. Ao primeiro ele entregou 5 talentos, que era um dinheiro enorme, uma quantia de elevadíssimo valor. Ao segundo ele entregou 2 talentos, que era também um valor alto. E ao terceiro 1. E ele fez isso, segundo a parábola, de acordo com a capacidade que ele julgava ter cada um dos 3. O que recebeu 5, trabalhou com esses 5, negociou, ganhou mais 5. O que recebeu 2, fez a mesma coisa, ganhou mais 2. E o que havia recebido 1, ficou com medo, porque ele achava que o seu patrão era um senhor muito duro, muito rigoroso, muito austero, alguém que colhia onde não havia semeado, alguém que juntava onde não havia espalhado, muito enérgico. Então ele enterrou aquele talento, aquela moeda, de medo de perdê-la. Esse senhor ausentou-se por muito tempo, e quando voltou, chamou seus 3 servidores para que eles prestassem contas. Veio o que havia recebido 5, entregou os 5 e mais 5, falou: eu trabalhei com seu dinheiro, ganhei, está aqui o que é seu e mais 5. Foi muito elogiado, servo bom, etc, etc. Veio o que tinha recebido 2, devolveu os 2 e mais 2, eu trabalhei, ganhei, foi muito elogiado, servo bom, fiel. Aí veio aquele preguiçoso, porque essa é a mensagem da história, que havia enterrado o talento, a moeda. Está aqui a sua moeda, eu fiquei com medo, porque o senhor é muito enérgico, eu sei que o senhor colhe onde não semeou, ajunta onde não espalhou, o senhor é muito enérgico, então eu fiquei com medo, enterrei, está aqui o seu dinheiro. Esse, segundo a parábola, foi severamente admoestado e rudemente castigado. Servo infiel, servo, vamos ver como é que está aqui, servo inútil, essa que é a expressão que é usada aqui, servo inútil, porque se você sabia que eu sou assim, você devia pelo menos, ter colocado o meu dinheiro na mão dos banqueiros, e quando eu voltasse eu receberia pelo menos um jurinho. Mas nem isso você fez. Vagabundo, incompetente, inútil. Ele não falou isso, não. Estou acrescentando, mas era, né? Era vagabundo, incompetente, inútil. Foi assim que ele foi chamado aqui, ó. Mau e negligente servo, etc, etc. E aí ele manda tirar dele e dar para aquele que tinha 10. Essa figura também é bastante interessante. Ao que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que parece ter, lhe será tirado. E aí, nós temos uma explicação muito interessante acerca disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não tira nada de ninguém. Acontece que aquele que não se esforça, aquele que não procura, aquele que não se aplica, aquele que não tenta, aquele que não se esforça, que não se empenha, ele não tem nada, é ele que não tem, não é que lhe é tirado alguma coisa. Aquele que se esforça, aquele que produz, aquele que se dedica, aquele que vai além da obrigação, aquele que faz mais do que é preciso fazer, esse geralmente vai ganhar muito mais. Se não me engano era Benjamin Franklin que costumava dizer assim: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E essa é uma grande verdade. É claro, quanto mais você se dedica, quanto mais você se empenha, mais resultado bom você vai conseguir. Isso é óbvio, é evidente. Então essa parábola dos talentos tem exatamente esse objetivo, mostrar que é preciso fazer. Jesus não está falando justamente só para falar de dinheiro.
Coincidentemente, a palavra talento tem outro significado. A gente ouve geralmente as pessoas falarem, dando outra significação. Pode ser feito isso, de forma simbólica, evidentemente, é o modo como cada um aplica, é o modo como cada um utiliza aquilo que tem disponível e que pode fazer servir, pode fazer valer, pode utilizar em benefício da coletividade, em benefício do próximo, não egoisticamente, apenas em benefício de si mesmo. E a respeito disso nós podemos pensar numa porção de coisas que às vezes nós até trazemos na reencarnação, possibilidades, recursos, e aí obviamente entra até o dinheiro mesmo. O que cada um faz com o que tem, com as possibilidades, com os recursos de que dispõe. Como emprega isso? É unicamente em benefício próprio, egoisticamente, ou olha também para o semelhante, consegue ter um olhar mais generoso, mais complacente, mais caridoso? Como é que funciona isso? Fora do dinheiro, inteligência. Podemos dizer, fulano tem talento para cuidar de crianças. Fulano tem talento para isso, tem talento para aquilo. Tá bom, como é que usa esse talento? Procura ser útil, porque o importante é ser útil. Esse servo aqui foi severamente punido e foi chamado pelo seu Senhor, na parábola de Jesus, servo inútil. Servo inútil. E a esse respeito, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, e sobre isso também é importante a gente fazer uma outra reflexão. Esse pessoal, tem uma passagem seguinte que ilustra melhor isso. Eu vou falar primeiro dela, depois a gente volta aqui. Aquela passagem que o Kardec inseriu também no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Aquela passagem, que é uma coisa alegórica também, evidentemente, uma parábola, em que é uma dessas situações que Jesus, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com os seus anjos, com todo o seu poder e glória, então terá diante de si reunidas todas as nações, e ele fará aí a separação dos bons e dos maus, da mesma maneira que o pastor separa as ovelhas dos bodes. E isso é uma coisa muito conhecida, eu não vou repetir aqui, é só o comecinho. Eles que são colocados à direita, os bons, perguntarão a ele, mas a razão disso, ele fala, porque eu tive fome e me destes de comer. E aí seguem todas aquelas afirmações que vocês todos sabem, que eu não vou repetir aqui. Os da esquerda, mas quando foi, por que nós estamos aqui? Não, porque eu tive fome e não me destes de comer. E ele vai enumerar as mesmas coisas de forma negativa para aquele grupo. E ambos os grupos vão depois perguntar para ele, mas Senhor, quando foi que nós tivemos com fome, etc., e não fizemos ou fizemos? E ele vai dizer assim, toda vez que fizestes ou não fizestes a um dos pequeninos da terra, foi a mim que o fizestes ou não fizestes. Isso tudo resulta no final da separação num julgamento. E ele vai dizer assim, os maus irão para o tormento eterno e os bons para a felicidade eterna. E aí então resta uma grande interrogação. Qual foi o critério utilizado para essa separação? E é aí que a gente quer chegar. Aqui no Livro dos Espíritos, nós temos isso claramente explicado, que facilita a compreensão daquilo que Jesus falava, entre outras coisas. Eles foram condenados, foram castigados, por terem feito o mal? Não, eles não fizeram o mal. Nem o servidor que enterrou o talento também não fez o mal. Porque isso não está em cogitação, não é necessário falar disso. É óbvio que se você fizer o mal, você vai ter que responder por ele. É óbvio
que se você fizer o mal, você tem que assumir as consequências. Aqui não é essa a questão. O problema aqui é não ter feito o bem, quando podia fazer. Então essa questão 642 que nós temos no Livro dos Espíritos é altamente significativa disso. Todos aqui se lembram dela de cor, de trás para frente, de frente para trás. Eu vou falar só o comecinho e todo mundo já sabe. Para agradar a Deus e assegurar uma melhor condição futura, basta não fazer o mal? Essa que é a questão. Essa que é a questão básica. E eu vou falar uma coisa rapidinho aqui, porque tem pessoas que se apegam muito às palavras. Há pouco tempo eu falava aí num outro centro espírita e o dirigente, muito gente boa tal, mas ele é muito apegado a essa questão das palavras. Falou, mas eu tenho que agradar a Deus? Eu tenho que ser agradável a Deus? Esse negócio não soa bem. Olha, é claro que não se trata disso, porque isto daria a entender o seguinte: Deus, aquele Deus do Velho Testamento, aquele Deus antropomórfico, aquele Deus que é ciumento, que é invejoso, que tem paixões humanas. Então ele é ciumento, ele é vingativo. Então ele vai olhar para você e falar assim: ah, eu vi que você fez isso, isso não me agradou. Ora, vamos e venhamos, tenha dó, né? Como diria um companheiro meu antigo de empresa, teja dó, que coisa feia. Não é isso, não é disso que se trata. São expressões que significam alguma coisa. Ser agradável a Deus, vamos entender assim: cumprir a lei divina, praticar aquilo que a lei divina determina que se pratique. É simples assim. E a resposta: basta não fazer o mal? Não. É preciso fazer o bem, quanto? No limite das forças, das possibilidades. Por quê? Porque cada um será responsabilizado pelo mal que resultar do bem que não tenha sido feito. Parece uma coisa bastante simples, não parece? E não é simples, é fácil. Você tem a possibilidade de fazer o bem, tem a possibilidade de resolver um problema, você tem a possibilidade de agir de uma forma boa e deixa passar? Por que deixou passar? Esses dias eu parei o carro ali na Marginal, chegando na Badi, quem vem de lá do centro para o bairro. Sinal vermelho, parei. Aí eu vi um gari da prefeitura varrendo o lixo e, curiosamente, fiquei olhando. Ele estava varrendo, ele foi chegando pertinho do bueiro. Chegou pertinho. Eu falei: ele não vai fazer isso. Mas fez. Jogou tudo dentro do bueiro. Um gari, rapaz. A gente vê acontecendo coisas desse tipo e piores com pessoas na rua. Pessoas que não são espíritas, certamente, que não têm essa consciência cívica que nós temos. Então jogam papéis, latinhas, enfim, jogam de tudo nas ruas, não é? Você tem a possibilidade de fazer algo bom, isso já não é nem fazer algo bom, isso é deixar de fazer algo ruim, né? Mas se você tem a possibilidade de fazer algo melhor, a tendência natural de muita gente, sabe qual que é? É a do servo preguiçoso, incompetente, vagabundo. É aquela que fala assim: não, isso não é problema meu. Isso é problema do presidente do centro. Isso é problema do diretor tal. Isso é problema do prefeito. Isso é problema do presidente da república, não é problema meu. E às vezes basta mover um palitinho daqui para cá. Não é problema meu, não é comigo. No meu tempo de trabalho profissional, eu escutava muito: eu não ganho para isso. Não sei, acho que vocês nunca tiveram a felicidade de ouvir um negócio desse, é claro. Imagina, ninguém nunca ouviu um negócio desse: eu não ganho para isso, né? E deixar de fazer uma coisa que está do seu lado.
Isso aí não é função minha, isso não é problema meu. Mas tem uma que vem em seguida aqui que é pior que essa. É a questão do servo inútil. É a 643, a próxima. Vejam que questão interessante. Há pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem. Nunca. Mas não tem. Não. Essa pessoa não tem condição de fazer nada, nunca. Do jeito que ela está aí, não tem condição nenhuma. Não sei, acho meio difícil. Os Espíritos disseram que não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Somente o egoísta. Por que o egoísta não encontra? Porque só pensa em si, evidentemente. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade, a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso. Caridoso na medida que muita gente entende aí. Mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Ser útil. Ser útil. A grande finalidade que nos tem sido ensinada pela doutrina espírita é esta: aprender a ser útil, finalidade da vida. Aperfeiçoamento é uma decorrência disso, evidentemente. Aprender a ser útil. Divaldo Franco vive falando isso nas suas palestras. É muito importante que a pessoa seja útil, onde ela se encontre. Sempre haverá a oportunidade, o ensejo, sempre haverá. A quem não esteja cego, paralisado pela preguiça ou pelo egoísmo. E, paralelamente a isso, eu vou caminhar aqui para o final. Só falta falar sobre a parábola das 10 virgens, eu vou gastar só uma meia hora para falar dela. Vida contemplativa. Zé, você dá risada, né, Zé? Item 3 da lei de adoração. Eu vou mencionar isso aqui pela importância que tem para todos nós, evidentemente, e também porque isso aqui seduziu a muita gente durante muito tempo, especialmente religiosos, e acredito que ainda continue a seduzir de alguma forma, em alguma proporção. Vejam só a questão. O item 3 tem uma pergunta só, é a 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, atenção para esse enunciado aqui, porque aqui é que está a chave. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo o mal, e pensando só em Deus. Olha que enunciado forte, não é? Não fazendo o mal e pensando só em Deus. Deve ser um santo, não? Aí, tem algum mérito aos olhos de Deus? Ó, foi fundo. Nenhum. Porque se não fazem o mal, isso é uma decorrência da outra. Se não fazem o mal, tampouco fazem o bem. Isso seduziu a muita gente. Não sei se ainda acontece. Pessoas fugindo do mundo para evitar contaminar-se com o pecado, buscando então a santidade. Mas isso é uma atitude egoísta. Por quê? Porque a pessoa está pensando no céu unicamente para si. E ela se afasta da vida em sociedade, da vida em comum, se afasta das pessoas de um modo geral, privando-se da oportunidade da convivência, do crescimento, do aprendizado e da prática do bem. Foi dito na outra questão, basta estar em contato com outras pessoas
para que se tenha a oportunidade de fazer o bem. Se a pessoa se isola voluntariamente, pensando na santidade, pensando no céu, ela se priva disso. Então aqui vai ser dito assim, ó, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele. É claro, Deus quer que se pense nele, mas não apenas nele. Pois deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Então aquele que se consome na meditação contemplativa, como está aqui, nada faz de meritório aos olhos de Deus. Por quê? Porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. O que eu quero ressaltar, trazendo essas questões, essas que estão no Evangelho de Jesus, essas que foram colocadas aqui, é a questão do inútil. É preciso ser útil, é preciso participar, é preciso dar de si aquilo que pode ser dado, no momento em que precisa ser dado. E para finalizar, a parábola das 10 virgens. Vou falar sobre ela não, estou brincando. Só vou lembrar o comecinho, que é um resumo de tudo aquilo que foi dito no sermão profético. Ele vai fechar essa parábola dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa vinda do Filho do Homem, de novo, um evento futuro, um evento que se dará. Nós podemos, e é do nosso maior interesse, projetar isso para já, para a hora da desencarnação, porque é preciso estar preparado. Lembrem que as moças não levaram azeite e a lâmpada se apagou. Que hora que a lâmpada se apagou? Porque elas não levaram. Apagou na hora H, na chegada do noivo. E a chegada do noivo é esse evento, simboliza esse evento. Ou de modo imediato a desencarnação, ou um pouquinho mais além, esta separação de bons e maus, esta separação que vai se dando por emigrações e imigrações de espíritos. Então, faltar luz na nossa lâmpada, na hora em que nós mais precisamos, só vai faltar porque nós não abastecemos essa lâmpada enquanto era tempo. Como eu havia dito no início, esse texto todo fala de coisas que nós todos estamos cansados de saber. Aqui só tem um elemento, um componente a mais, é o fator tempo. Você sabe o que precisa ser feito, todos nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós muitas vezes vivemos como se a gente fosse viver aqui 500 anos. Então aqui entra o fator tempo. Você sabe o que tem que fazer? Então faça logo, faça já, não perca tempo. O tempo que você tem agora à sua disposição, poderá não tê-lo mais amanhã. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.